Mateus capítulo 11, do verso 1 até o verso 6. Mateus 11, do 1 ao 6. A minha tradução está assim: Terminando de dar instruções aos seus 12 discípulos, Jesus partiu dali para ensinar e pregar nas cidades da região. Ao ouvir falar das obras de Cristo, do cárcere, João mandou seus discípulos perguntar-lhe: Tu és aquele que deveria vir ou devemos esperar outro? Jesus lhes respondeu: Ide e contai a João as coisas que eu vis e vedes. Os cegos veem, os paralíticos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Bem-aventurado aquele que não se escandaliza por minha causa. Vamos orar. Ó Deus, Tua palavra foi lida e a gente está diante do Senhor, aguardando aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Muito obrigado, em nome de Jesus. Essa é uma passagem muito interessante. A gente poderia trabalhar aqui, talvez, a questão da dúvida de João com relação à pessoa de Jesus num ambiente onde esse movimento de milagres era muito comum e de pregações eram muito comuns. Lá nos Atos dos Apóstolos, numa reunião do Sinédrio, na verdade, com relação se eles deveriam ou não encerrar o movimento de pregação do Evangelho, alguém levanta e diz assim: espera um pouquinho. Muitas pessoas têm se levantado dizendo que é o Messias, levam alguns seguidores, mas depois a coisa acaba. Então, esses movimentos de pregação, de milagres, de curas, não? De cuidados, era muito comum. Então, a gente poderia estar dizendo assim: pô, João ficou meio que na dúvida aqui, né? Porque ele está num ambiente onde isso era muito comum, e aí ele mandou lá perguntar: quem é você? O que está acontecendo? É você mesmo? Mas a gente não vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre uma outra coisa que também é muito importante. Deixe-me iniciar a nossa conversa com uma informação muito curiosa. O desafio da decisão não é tomar uma decisão. Tomar uma decisão é muito fácil. Quando a gente chega no final do ano, a gente fala isso, né, sempre, né? A gente vem para a igreja, alguns vêm até de roupa branca, né? Crente supersticioso, vem até de roupa branca. E aí a gente, tradicionalmente, a gente entende que está chegando perto da meia-noite, a gente dobra o joelho, pede perdão por todos os pecados cometidos, assume o compromisso de ser melhor no ano seguinte, vira o ano, a gente levanta e começa a fazer as mesmas coisas. E aí chega no final do ano seguinte, a gente faz o mesmo movimento, pede perdão e tal. O desafio da decisão não é tomar a decisão. Tomar a decisão é fácil. Tomar a decisão é muito fácil. Tomei a decisão de emagrecer em uma semana 10 quilos. Isso é fácil. Tomei a decisão de ser um cristão fiel no dízimo. Isso é muito fácil. Tomei a decisão de evangelizar e em 2021 vou ganhar 10 pessoas para Cristo. Isso é fácil. Muito fácil. O desafio da decisão não é tomar a decisão. O desafio da decisão é sustentar a decisão tomada. Esse é o desafio. Honrar a decisão tomada. Tomar a decisão e realmente cumprir a decisão tomada. Esse é o desafio. Porque na maioria das vezes não é assim que acontece. A gente toma a decisão e aí vai com todo o gás, né, para o cumprimento da decisão. As adversidades vêm, né, e ação e reação, e a gente vai minando, a gente vai, né, tentando, e daqui a pouco a decisão tomada não se sustenta.
E a gente começa a justificar, começa a contar um monte de histórias, começa a buscar alternativas, porque a gente quer explicar. A gente não quer dizer que a gente não teve condição de sustentar. A gente não quer dizer que a gente viveu uma fantasia, não? Embutida dentro de uma tradição, dentro de um costume, que na verdade escraviza a gente e faz com que a gente viva meio que no reflexo condicionado. Quando nós assumimos o compromisso de pastorear a Igreja de Cristo Jesus, e não apenas aqui, nós assumimos o compromisso de cuidar de gente. Essa foi uma decisão que eu tomei. E às vezes em casa, conversando com a minha esposa, eu brinco com ela e digo: Deus me chamou para cuidar dos pobres, dos miseráveis. Eu acho que eu sou meio franciscano nesse sentido. Deus me chamou para isso. E eu venho trabalhando com a igreja nesse sentido, eu venho orando a Deus, e cada dia mais Deus confirma no meu coração que o nosso rebanho está aí fora, que a nossa comunidade é a comunidade que Ele escolheu para nós cuidarmos, e vem colocando projetos na nossa mente, na mente do coração dos irmãos também, que chegam para mim, conversam, digo: vamos lá, vamos caminhar. E a gente começa a perceber que, na verdade, as decisões que nós tomamos de cuidar de gente não é uma decisão exclusivamente nossa, é um movimento da graça, é um movimento de Cristo na Igreja de Cristo. Qual é o desafio que nos aguarda? Porque nós resolvemos, então, honrar a decisão tomada, cumprir com as nossas responsabilidades, dentro das nossas limitações, obviamente. Nós entendemos e resolvemos transcender a liturgia, que é boa. É claro que é muito bom, irmãos, e Cristo gostava disso. Cristo gostava de cultos, gostava de cantar, gostava de dançar, gostava de festas, gostava de comunhão, ele gostava disso, e nós também gostamos. A igreja é boa, a igreja é socialmente boa, e não apenas boa, mas socialmente saudável. São movimentos que nós precisamos fazer mesmo. Precisamos ter festa, precisamos ter cântico, precisamos ter coral, precisamos ter orquestra, precisamos transmitir, precisamos celebrar. O espaço é nosso, os nossos aniversariantes, fazer festa aqui, amém, glória a Deus por isso. Que bom que nós temos um espaço para isso e que bom que funciona assim também. Mas a coisa não fecha aqui, a coisa começa aqui e se impulsiona para lá. O que fazemos aqui tem que ter reflexo lá. Então, nós vamos e estamos caminhando, mas qual é o desafio que se nos apresenta? A reação contrária. Pode deixar. Não vai passar do som não, fica tranquilo. Né? A reação contrária. Ação e reação. O que nos desafia? Um seu Luís da vida. Você chega dentro da casa, a casa está toda suja, porque é ele para lavar, passar, cozinhar, cuidar da casa, com duas pernas, com ferida quase que perto do joelho, sem condição de andar direito, morando sozinho, e a gente olha para aqueles móveis todos sujos, aquela casa toda suja. Eu tenho que limpar. Sozinho ele não consegue. É uma mara da vida que só consegue ver onde você está, só consegue olhar na direção, enxergar não enxerga, porque é cega, né? Porque está ouvindo a sua voz. Não consegue mais levantar da cama. E eu tenho que estar ali. Eu tenho que estar ali cuidando. Talvez um acamado que eu preciso dar banho, dar comida na boca, um curativo que tem que ser feito, buscar lá, trazer para cá para fisioterapia, depois levar de volta. E esses desafios que ocupam o tempo da gente, porque ocupa mesmo, né? Ocupam o tempo da gente, ocupam o espaço da gente. Às vezes eu tenho que deixar de sair com a minha esposa, ou às vezes eu tenho que deixar
de ler um livro para poder sair para estar lá conversando com a pessoa dentro de um ambiente que o cheiro não é muito agradável. Eu tenho que abrir mão de algumas questões em função da necessidade do meu semelhante, e isso vai desafiando as minhas limitações de tempo, de competência, de cuidado, né? Eu vou tendo que administrar aqui, administrar ali, e se eu não tiver a absoluta certeza de que esta é realmente, entre outras coisas, a extensão da razão da igreja, eu vou parar. Eu vou parar. Olha o que Jesus diz para os colegas de João. Os cegos estão vendo. Os paralíticos estão andando. Os leprosos são purificados. Os surdos estão ouvindo. Os mortos são ressuscitados. Mas presta atenção numa coisa. Aliás, duas coisas. Primeiro, o que Jesus está falando para os colegas de João Batista é a mesma coisa que nós devemos falar para a nossa comunidade. A mesma coisa. Porque o que Jesus está falando é: eu estou cuidando desse povo. Eu estou acompanhando esse povo. Eu estou ajudando esse povo. Mas a segunda coisa extremamente interessante é a sequência do argumento de Jesus. O que ele coloca primeiro? O que vem primeiro? Presta atenção na articulação do discurso de Jesus. Os cegos estão vendo, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e em consequência ou como um prolongamento do cuidado, e depois desse cuidado, um evangelho é pregado aos pobres. Por que ele não começou dizendo: vai, diz para João Batista que o evangelho está sendo pregado aos pobres, os cegos estão vendo, etc, etc e tal? Por que ele coloca por fim? Porque, irmãos, a mensagem precisa ser acreditada. E ela só será acreditada quando ela transcender a teoria e for praticada. Quando as pessoas olharem para mim, para cada um de vocês, e perceberem que o meu discurso não é apenas uma retórica, não é apenas uma fala, eu de fato pratico. Eu de fato pratico aquilo que eu estou falando. Aí a mensagem tem credibilidade. Porque além de falar, eu estou fazendo aquilo que eu falei. Aí a mensagem tem credibilidade. Então, qualquer discurso que não é seguido por prática é uma teoria inútil, não serve para nada. Tiago chama a atenção disso, quando ele diz: queridos, não sejam apenas ouvintes da palavra, mas sejam praticantes. Sejam praticantes. Pratiquem aquilo que de fato vocês estão falando. Não apenas tenham um discurso vão, vazio. Então, qualquer informação do Evangelho que não é seguido de uma prática de bondade e de misericórdia é um discurso vazio. E discurso vazio não gera credibilidade. Então, primeiro vem o cuidado, porque não tem mensagem mais significativa, mais profunda, mais contundente, mais verdadeira do que o amor, do que o cuidado, do que o carinho, do que a bondade. Pastor, mas eu não tenho condição de ressuscitar mortos, nem eu. Quem ressuscita é Jesus. Eu não tenho condição de curar cego, nem eu. Quem cura é Ele. Mas eu tenho condição de cuidar do cego. Mas eu tenho condição de cuidar da família enlutada. Como a gente está acompanhando duas, nossos vizinhos e o vizinho de Marcelo.
Mas eu tenho condição de cuidar do surdo, de estar ali com ele, de alguma forma fazê-lo compreender, né, pela minha presença, que ele é importante. Se Deus vai curar a surdez dele, a cegueira dele, vai purificá-lo da sua doença, da sua ferida, eu vou orar para que isso aconteça, eu vou pedir a Deus para que isso aconteça. Mas muito mais importante do que esse tipo de milagre é o milagre do relacionamento a partir da afetividade, do carinho e do amor. Do carinho e do amor. Então, nenhum discurso que é resultado de uma prática de amor e de misericórdia tem valor no reino de Deus. Ele é apenas uma informação, talvez até intelectual, mas não alcança o coração. Não alcança o coração. Não leva ao convencimento, não leva à conversão. Meus queridos, quando alguém perguntar para você, você é um cristão? Você é membro daquela igreja ali? Tomara que você tenha a condição de responder como Jesus. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu estou cuidando dos cegos. Eu estou cuidando dos surdos. Eu estou amando as famílias enlutadas. Eu estou acompanhando os doentes. Eu estou dando comida para os que têm fome, água para os que têm sede, roupa para os que estão completamente nus. E aí ele vai dizer, você realmente é um cristão. Você realmente é um cristão. Você é membro daquela igreja. Então eu quero ser também. Eu quero ser também. Tomar decisões é fácil. O desafio não é tomar decisões. É manter, sustentar na adversidade as decisões que foram tomadas. E nós tomamos a decisão de cuidar desse povo debaixo da graça e da orientação de Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos faça de fato sermos uma igreja segundo o coração dele. Vamos celebrar, vamos cantar o hino 380, né, do nosso cenário, na regência da Bia, né, e nosso irmão Simar não está se sentindo bem, vamos estar orando por ele depois, então o Eduardo vai estar ajudando. 380 do nosso cenário.